orgânicas e mulheres tratadas da maneira que vieram ao mundo. I'm sorry, e desta vez já estou amaldiçoado com o Sonic XG. Não é o Sonic XG, nasceu para o XG e apenas o Xenda. Sobre quem o fizer. Amaldiçoado ou não há dúvida de que toda a situação é estranha. Poderia ser uma simples farsa. Será que os aliens deixaram isso pra trás em uma visita? Ou é outra coisa? Conta aí pra mim as suas teorias nos comentários. Nada amigável. Eu não acredito. Quando se trata de livros que você deve evitar ler, eu aposto que você não pensou que eu falaria de um livro de remédios caseiros, né? Mas o The Long Lost Friend, publicado em 1820, é apenas um desses livros, embora com alguns feitiços lançados em boa medida. Saca só, em 1928, uma bruxa da Pensilvânia convenceu um morador local chamado John Blymer de que ele havia sido amaldiçoado, e disse que quem estava por trás disso era outro morador local chamado Nelson Remeyer. Aparentemente, uma cópia em primeiro é o pequenento. No YouTube vai ter ela de derrotar os problemas reversos. Que até chegou a curar Problemas reversos. Ele está zangado. Não, ele está ele é maléfico. O rosto maléfico dele. E enquanto o meu rosto de inocente de bicho. Seus amigos invadiram a casa de Remeyer, tiraram sua vida e tentaram incendiar a casa com o livro dentro. Só que a casa não pegou fogo, que levou alguns a culpar o poder do texto mágico lá dentro. Isso só alimentou os rumores de que Remeyer não estava tramando nada de bom, mas algo que tem certeza é que a bruxa estava feliz. Se ela realmente acreditava que Remeyer era um malévolo ou não, a gente não tem certeza, mas acho que ela guardava rancor dele por algum motivo. Independentemente disso, sua antiga casa ainda existe hoje e é assustadoramente conhecida como Hex Hollow. Ainda mais assustador, os relógios lá dentro pararam 1 minuto depois da meia-noite, a hora exata em que Nelson fechou os olhos para sempre. Como tal, muitos consideram o local assombrado. Se as lendas forem verdadeiras, aquela cópia suspeita de The Long Lost Friend ainda está por aí, talvez ainda naquela mesma casa. E não, eu não vou tentar encontrar isso aí. Se você quiser ler esse livro, pega uma cópia com uma história menos contaminada. Espelhos maliciosos. Como vimos, mexer com grimórios antigos geralmente é uma má ideia. Isso se você acredita que as lendas, possessões, assombrações ou até mesmo uma morte precoce podem aguardar um leitor imprudente. O Manual de Magia Demoníaca de Munique, no entanto, é um livro de feitiços do século XV que pode ser muito mais perigoso para os rapazes do que para as garotas. Girl Power que fala? A maioria dos textos mágicos da época apresentam uma combinação de magia angelical e demoníaca, mas esse é puramente sobre o lado sombrio. Então você pode imaginar que seria igualmente perigoso para todos, independente do sexo. O problema é que um dos feitiços mais poderosos que ele contém envolve a criação de um espelho de Lilith, usado para conjurar o demônio de mesmo nome. Segundo a mitologia judaica e mesopotâmica, Lilith foi a primeira esposa de Adão e foi expulsa do Jardim do Éden por não obedecer ao marido. A partir daí ela se tornou um demônio. Como tal, ela pode ser bastante ardilosa, especialmente com homens que a convocam sem motivo adequado. Eu gosto de pensar que eu sou um cara de sucesso com as mulheres, mas com essa aí acho que eu ia ter problema. O manuscrito original está escrito em latim e guardado na Biblioteca Estadual da Baviera de Munique, mas você pode conferir uma edição traduzida online. Não que eu recomende, lidar com a minha sogra já é ruim o suficiente sem ter um demônio de verdade nas minhas costas. Bem, isso é tudo por hoje. O que você achou de tudo isso? Existe alguma verdade em qualquer um desses contos sórdidos ou são apenas coincidências de vida? E você? É só que ainda não invoquei o capiroto. É aquele problemas reversos. Mas algumas descobertas são muito mais incríveis. Conhecido como problemas, eu vou chamar de problemas do capiroto. Problemas reversos, sim, é problemas reversos. Estamos olhando para algumas das descobertas subterrâneas mais Mas misteriosas. pode até ser pior. É ser a versão do diabo do Problems. Em 2011, trabalhadores mundiais na Suíça do a versão do diabo estavam cavando uma estrada para realizar trabalhos de renovação, quando suas pás de repente bateram em alguma coisa dura. Confusos, eles cavaram um pouco mais e descobriram uma grande caixa de pedra escondida, alguns metros abaixo da superfície. Sem saber o que era aquilo,
Os trabalhadores Casa mais amaldiçoada. para investigar a caixa mais de perto. Os arqueólogos chegaram ao local, tiraram a caixa do seu solo terrestre e abriram a tampa. A princípio não parecia haver muito além de algumas roupas velhas e molhadas, mas quando retiraram as camadas, ficaram chocados com o que encontraram por baixo. Um corpo mumificado olhava direto para eles, e estava tão bem preservado que dava até para ver as sobrancelhas. Caramba, eu daria o fora dali antes que a maldição entrasse em ação. Um líquido marrom suspeito também envolveu a múmia, mergulhando partes de seu corpo e encharcando totalmente o tecido. Felizmente era apenas uma água barrenta, mas acredite ou não, essa água foi a responsável pelo estado incrível da múmia. Ela tinha níveis anormalmente baixos de oxigênio, o que significava que as bactérias não podiam crescer, o que atrasava a decomposição do corpo. Por conta disso, a múmia era reconhecidamente feminina, com a maioria de suas características ainda intactas. Ainda mais impressionante, depois de escavar o local, os arqueólogos calcularam que a tumba tinha cerca de 700 anos, o que significa que essa mulher viveu durante a era da dinastia Ming. Ela deve ter sido uma senhora elegante também, porque ela tinha um anel de jade glamouroso em um dos seus dedos, e foi enterrada com mais de 20 outros itens. Além disso, apenas membros de alto escalão da dinastia teriam sido embrulhados em tanto linho, já que era uma mercadoria bem cara. No entanto, os historiadores não podem concordar se ela foi mumificada intencionalmente ou não. Mas de qualquer jeito, eu acho que eu preciso de um pouquinho dessa água barrenta desoxigenada. Parece fazer maravilhas para a pele. Esfera prateada. Normalmente não acredito em teorias da conspiração, mas uma descoberta super estranha em 1974 me fez questionar, bom, praticamente tudo. Tudo começou quando um grande incêndio atingiu algumas florestas pertencentes à família Betts, em Jacksonville. Pera, olha. Meu Deus, não. Guerra entre 74. Livro, fora. Incêndio, fora. Protestos, também fora. Os Betts provisoriamente foram para a floresta para examinar os danos. Só que enquanto estavam lá, eles tropeçaram em uma coisa muito mais misteriosa do que árvores queimadas. Uma estranha bola prateada, totalmente lisa, exceto por um símbolo triangular estampado em sua superfície, que estava saindo do chão. Tinha cerca de 20 centímetros de largura, tornando ela um pouco maior do que uma bola de boliche. Inicialmente acreditando que poderia ser uma velha bala de canhão do período colonial espanhol, a família levou a bola para casa com eles. No entanto, eles logo perceberam que as balas de canhão da Já perdemos, olha quantas kills é que eu fiz e perdemos. Ferro de pedra e não de aço inoxidável ou placa de prata. Além disso, a esfera estava totalmente imaculada e livre de corrosão, então não podia ser muito velha. Mas se você acha isso estranho, você não ouviu nada ainda. Depois de levar a bola para casa, de repente ela começou a rolar sozinha e vibrar. Assustada e totalmente confusa, a família foi à mídia para compartilhar a descoberta inexplicável. O que seguiu foi um frenesi na mídia, e jornais respeitados como o New York Times e o London Daily enviaram repórteres para testemunhar a esfera aparentemente sobrenatural. Entre outras coisas, se fosse empurrado pelo chão, iria rolar para um lado e de repente mudaria de direção, antes de voltar à posição inicial. Ok, mas o que realmente estava acontecendo? Bom, na época ninguém tinha a menor ideia. No entanto, mais recentemente, suspeita-se que a esfera era apenas parte de algum maquinário perdido, e seus movimentos erráticos se deviam aos pisos irregulares da casa de Betts. Eu não estou convencido ainda. Mas o que você acha? Conta aí nos comentários abaixo. Monstro misterioso. Às vezes, alguém desenterra algo tão desconcertante que faz arqueólogos, cientistas e historiadores coçarem a cabeça por décadas. Esse pedaço despretensioso encontrado em Mason Creek, nos anos 1950, é um caça-cabeças. Eu sei, não parece muito, mas e se eu disser que isso não é um pedaço de rocha, e sim um fóssil de 300 milhões de anos, de uma fera aterrorizante, conhecida apenas como Monstro Tunny? Sério, é verdade. Desde que foi descoberto pela primeira vez, os cientistas que estudam o fóssil tiveram uma ideia aproximada de como seria a criatura marinha extinta. E é realmente esquisito. Com olhos estranhos e perseguidos, e um longo esôfago que termina em um par de mandíbulas afiadas, é seguro dizer que eu não estou muito incomodado com a extinção. Apesar de mais de 1 tonelada de fósseis terem sido desenterrados, a criatura assustadora ainda está envolta em mistério. Não temos certeza se tinha uma espinha dorsal ou não, mas se essa coisa não estiver realmente extinta, lembre-se, nunca mergulhe em Mason Creek. Floresta Proibida. Sempre que alguém diz buraco negro, eu na hora penso naqueles pesadelos sugadores de gravidade no espaço sideral. Mas um buraco negro foi descoberto recentemente aqui na Terra, bem na China. Ok, não é mesmo o tipo de buraco negro, mas é igualmente misterioso. O buraco encontrado no condado de Lehigh, em 2022, serve como entrada para todo o mundo subterrâneo. Honestamente, os exploradores de cavernas inicialmente encontraram um estonteante abismo de 183 metros de profundidade antes de alertar os cientistas sobre a descoberta. Os cientistas então caminharam por horas para chegar ao fundo do estranho buraco, para que pudessem investigar o que tinha dentro. E quando finalmente chegaram ao seu destino, encontraram algo realmente notável. Uma rica floresta subterrânea que cresceu no fundo.
As árvores se elevavam a 40 metros, e a densa vegetação chegava até os ombros do cientista. 3 grandes cavernas também estão dentro do buraco profundo, abrigando sabe-se lá que tipo de segredos. Devido ao quão intocado o lugar surreal é, pode até haver espécies totalmente novas e desconhecidas, escondidas entre a folhagem. Mas esse vazio não apareceu aleatoriamente, na verdade é um sumidouro, e eles são encontrados em toda a China. Sumidouros são... Exato, agora. Filtrar, olha quantas mortes. Enviando túneis subterrâneos e se alargam até finalmente desabarem em si mesmos. O abismo resultante é chamado de... Geralmente em um sumidouro não entra muito bastante para o crescimento de árvores grandes, mas a forma única desse buraco permite entrada suficiente de luz para que floresçam. Por conta disso, todo tipo de vida pode estar circulando por lá. Quem sabe poderia haver algo mais bizarro do que o monstro Tani. Navios esqueletos. Todos os dias, milhares de pessoas caminham pelas ruas de São Francisco, totalmente inconscientes da rica e misteriosa história, escondida logo abaixo de seus pés. Ah, e eu não quis dizer isso metaforicamente. Em 2001, um navio de 150 anos foi desenterrado bem embaixo da cidade. E esse não foi o único. Algo entre 30 a 60 veleiros do século XIX ainda estão enterrados debaixo do embarcadero e os distritos financeiros da cidade. Então, como raios uma frota de barcos foi parar ali? Então, em 1849, o ouro foi descoberto na Califórnia. Ansiosos e entusiasmados para fazer uma fortuna, milhares de pessoas navegaram para esse estado dos Estados Unidos, com um material brilhante em mente, e ancoraram seus navios nas costas de São Francisco. A maioria desses navios nunca voltou a navegar, porque sua tripulação os abandonou em busca de tesouros. E foi bem isso que aconteceu com o General Harrison, o navio descoberto em 2001. Como muitos outros navios abandonados, o Harrison não apenas foi deixado para apodrecer, mas foi convertido em um armazém flutuante. Infelizmente, porém, teve apenas um ano de uso, antes de um terrível incêndio atingir a cidade, em 1851, envolvendo ruas inteiras e destruindo Harrison junto com uma carga de outros navios. Antes de reconstruir sua cidade, os franciscanos pegaram areia das colinas circundantes e as usaram para cobrir as áreas queimadas, enterrando os navios enquanto o faziam. Hoje em dia, muitos desses navios ainda permanecem, escondidos fora de vista, como estranhas sombras esqueléticas de seus antigos zeus. Então, você pode não conseguir ver, mas aqueles caçadores de ouro com certeza deixaram um legado. Segredos do Central Park. Quando você pensa em Nova York, o Central Park é uma das primeiras coisas que vem em mente. Mas esse tão familiar parque que conhecemos agora costumava ser bem diferente. Na verdade, não era nem um parque. O lugar já foi uma comunidade unida de 1.600 pessoas, chamada Seneca Village. Os historiadores sabiam sobre a vila desde sua criação, mas nunca fizeram nenhuma tentativa de escavar o lugar. No entanto, em 2011, tudo mudou, quando eles se dirigiram ao Central Park para iniciar uma escavação monumental. E o que eles descobriram foi selvagem. Não foram centenas, e sim milhares de artefatos de 150 anos, enterrados debaixo do famoso parque, variando de um sapato de criança a um bule de cerâmica. Então, quem eram as pessoas que viviam por aqui? E como que uma vila outrora próspera desapareceu da face da terra? Então, a vila foi fundada em 1825 por nova-iorquinos afro-americanos de classe média. Esses caras estavam fartos do clima superlotado e racista de Lower Manhattan. Então migraram para o Upper West Side. Aqui eles compraram o que mais tarde se tornaria a do Central Park e estabeleceram uma comunidade por lá, com muitas casas, igrejas e até uma escola. Por 20 anos, a vila prosperou. No entanto, enquanto Seneca floresceu, os nova-iorquinos brancos presos em Lower Manhattan ficaram com inveja. Eles também queriam morar em um lugar melhor. E assim os mais ricos começaram a migrar para o Upper West Side, perto de Seneca Village. Mas isso não era o suficiente. Eles também queriam mais espaço ao ar livre. Em pouco tempo, os incorporadores imobiliários começaram a procurar transformar Seneca Village em parques. E em 1857, eles conseguiram esse desejo. Apesar dos protestos, os moradores da vila foram duramente expulsos de suas terras. E para colocar sal na ferida, a maioria nem foi paga por isso. O tempo passou, e nos anos 1870, a vila ficou praticamente esquecida, com o novíssimo Central Park brilhando em seu lugar. Infelizmente, qualquer evidência de Seneca foram enterradas, até 2011. Agora, quando as pessoas caminham pelo Central Park, elas estão literalmente andando em cima de uma civilização perdida. Ok, não é bem assim, mas você entendeu. Um tesouro enorme. Você já quis ganhar na loteria? Eu tenho certeza que já. Mas em 1992, um homem super sortudo chamado Eric Lawes, da pequena cidade de Hoxton, na Inglaterra, tropeçou em algo ainda melhor do que ganhar na loteria. E ele não estava sonhando. Depois de prometer ajudar o seu vizinho a encontrar o seu martelo perdido, Eric pegou seu detector de metais.